É o seguinte, o Cruzeiro anunciou ontem, né, através da sua rede social, a respeito da possível contratação do atacante Dudu. E o Cruzeiro ipsis literis, como diria um amigo meu, cadê Cruzeiro? Postou o seguinte no seu perfil do Twitter, ou do X, ou do X, ou do Xvideos, como muitos preferem. Abre aspas. Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com o Dudu para a contratação do atacante de maneira definitiva. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames médicos e formalizar o novo contrato. O cria da Toca é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana. Inclusive, a apresentação do Dudu, né, esse exame médico estava agendado para terça-feira na Toca da Raposa 2. E começaram aí os rumores, essa notícia caiu como uma bomba no início da tarde de ontem. E o Palmeiras não se pronunciou, o Dudu não se pronunciou a respeito do assunto, tá? E à noite, o Alexandre Matos, a gente até estranhou, né? Porque ele disse que não daria entrevista enquanto não fosse apresentado oficialmente para o Cruzeiro. Acabou dando uma entrevista à Rádio Itatiaia, da qual ele falou sobre como é que funcionou a negociação. Ele disse que o Dudu, inclusive muita gente batendo nele, porque estão falando que ele queimou o Dudu no Palmeiras, porque ele disse que o Cruzeiro é que foi procurado pelo Dudu, não o Cruzeiro que procurou o Dudu. Mas nesse momento, né, Bob, em futebol é cada cachorro que lamba a sua pata. Então o Alexandre Matos, ele explicou que o Dudu procurou o Cruzeiro, que ele queria mudar de ares, e a gente sabe do péssimo relacionamento do Dudu com o técnico Abel Ferreira, tá? Inclusive em apuração feita aí com o nosso brilhante Jorge Nicola, hoje a gente gastou ficha de telefone público, viu, seu Bob? Foi? Ah, bom. Claro que é mais barato. O Alexandre Matos, ele tem em mãos a anuência do Palmeiras, tá? Em relação a essa transação com o Cruzeiro, do Dudu e dos representantes do jogador. No caso, é o empresário André Cury. Ontem o Dudu se reuniu, enfim, recebeu na casa dele membros de da maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, que agora se chama Mancha Alviverde, e enfim. E eu achei até legal que eu estava vendo a entrevista de um deles, o cara fala que o Dudu perguntou para eles o que ele ia fazer. O Dudu que tem empresário, procurador e por aí vai. E o certo é que, seu Bob, a negociação não podemos cravar nem que melou, nem que foi encerrada por parte de ninguém. Inclusive eu entrei em contato com o CEO do futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, que me disse que não há nenhuma novidade em relação ao que foi publicado pelo Cruzeiro ontem. Tá? O Dudu hoje, ele apareceu no CT do Palmeiras, treinou normalmente. Eu apurei com uma pessoa lá de dentro do Palmeiras que o clima não está nada agradável para o lado do Dudu. O Palmeiras entende que essa negociação seria importante para o Palmeiras, uma vez que entraria uma grana aí que foi equivalente ao que o Palmeiras gastou com o Dudu nesses 10 meses que o Dudu ficou afastado por uma lesão séria no joelho. E pelo que a gente apurou com pessoas lá de dentro também, Bob, lá de São Paulo, lá do Palmeiras, é que o Dudu pode ter tentado dar uma blefada com o Cruzeiro, usar o Cruzeiro para isso. O tiro acabou saindo pela culatra porque, pela presidente e também pelo treinador, o ciclo do Dudu, na ideia deles, pode ter chegado ao fim. Então o Dudu participou do treinamento hoje e o Palmeiras, ele emitiu uma nota oficial que diz o seguinte... Abre aspas, o atacante Dudu se apresentou para treino deste domingo, dia 16, na academia de futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. Aí que vem, Bob, ó. A pedido do departamento de futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte, onde o Palmeiras enfrentará amanhã o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o final de 2025, tá? Ou seja... Virou uma situação incômoda para o Palmeiras, para o Cruzeiro e para o próprio Dudu. Parte da torcida do Palmeiras está indignada pelo fato da informação do Alexandre Matos de que o Dudu procurou o Cruzeiro, que não foi o Cruzeiro que foi até o Palmeiras, mostrando interesse, tá? Outra parte do torcedor do Cruzeiro está indignado com essa questão do quer, não quer sair, desse chove, não molha. Mas... dois pontos tem que ser chamados muita atenção, a gente tem que chamar muita atenção, viu, seu Bob? Em relação à questão do anúncio, faço até uma pergunta para vocês, porque o senhor é mais vivido do que eu no futebol. E a gente sabe como é que as coisas funcionam. Às vezes o empresário,
em conversa com o atleta, chega a uma conclusão, depois o atleta quer roer a corda. E será que esse anúncio do Cruzeiro, como está todo mundo falando, que foi um anúncio precoce, não deveria ter sido feito, ele não foi feito justamente para colocar uma pressão no Dudu? E justamente vazar isso para todo mundo dessa negociação que aconteceu e depois vir a público falar que o jogador... Porque o jogador não se pronunciou e o único pronunciamento que o Palmeiras fez foi essa nota que ele emitiu hoje. O que foi apurado pela Rádio 98 é que a gente não pode cravar que a negociação acabou, que não existe mais. Pelo que eu apurei junto ao CEO do futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, ele me respondeu que tudo continua da mesma maneira, não há nenhuma novidade no caso, ou seja, o Cruzeiro falou que o jogador vai vir, tá? O Palmeiras não falou se vai vir, se não vai vir, e o Dudu também não se pronunciou. Creio que isso em breve terá um desfecho, né, até com o próprio pronunciamento do Palmeiras ou do atleta, e de acordo com o Palmeiras, o atleta que fica fora desse jogo porque foi um pedido do departamento de futebol. E uma coisa eu posso afirmar para o senhor, viu, Bob? Ele não é muito. Ele e o treinador lá, eles não se bicam, não. Dois bicudos não se bicam, não. E lá o Abel ele não aceita. Só para lembrar, tem uma questão que o Jorge Nicola me passou, questão importante de valores. O que acontece? Cadê Nicola? Deixa eu achar ele aqui. Achei. Seriam 4 milhões de dólares pela compra, que seria paga em 3 anos. Um contrato de 3 anos e meio. No Palmeiras ele tem garantido só mais 1 ano e meio. Que mais? E não procede a informação de que o Cruzeiro ofereceu 5 anos de contrato e muito menos que, envolvendo essa negociação, o Cruzeiro vai abrir mão dos 25% que detém no Maurício. Lembrando que o Maurício está negociando com a equipe do Palmeiras e o empresário do Dudu e do Maurício são os mesmos. Lembrando que o Palmeiras também acabou de receber mais um atacante lá muito bom. Como é que chama, Henrique? O Henrique sabe o nome dele que eu esqueci aqui. O Maurício que foi pro Internacional, depois... Né? Isso, Felipe Anderson. E, enfim, além do Felipe Anderson, está negociando o Maurício, o Dudu perderia espaço lá. E aí houve essa procura do Dudu, sim. E aí ele vai ter que optar. Vai ser um jogador que vai ser utilizado no Palmeiras e não será titular, ou pode ser titular aqui no Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Agora é com os senhores, Bob Faria. O senhor que é rodado nesse negócio de futebol, que já viu isso e muito mais. Quero a sua análise. E eu já vi coisa, meu filho.